poderíamos ser mais organizados, poderíamos ter mais em contato uns com os outros, por vezes afastar o que eu vi de atritos entre pessoas que, mesmo sendo do mesmo grupo ideológico, acabaram tendo atritos pela competição eleitoral. Isso aí tudo bem, isso aí dá para organizar. Agora, onde é que estavam os bolsonaristas? Em qual partido que eles estavam? Estavam em PRTB, em PRB, em PL. Então eles estavam pulverizados nesses partidos tidos como centrão. E outra coisa, o presidente ele não caiu de cabeça nessa eleição. O presidente de 2018 foi de cabeça na eleição. Elegeu um partido, o PSL, e passou de 3 para 50 e poucos deputados. Né? Tá certo que metade aí no primeiro ano já deixou de lado essa questão de bandeiras aí do presidente da República. Mas, se nós pararmos para ver, se o presidente entrar de cabeça, o sentimento, vamos dizer assim, aquele conservadorismo está ainda presente, eu creio, presente sim, na mente das pessoas. Né? Então eu acho que 2022 tem tudo para ser um grande exemplo de sucesso, como foi em 2018. Eu acho que é subestimar a direita, crer que por Boulos estar no segundo turno, pela Manuela Dávila estar no segundo turno em Porto Alegre, porque o pessoal continua um partido com pouquíssimos prefeitos eleitos. O que causa estranheza é que nas vereanças, em capitais, eles conseguiram ser os mais votados. Né? Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, isso daí sim liga um sinal de alerta. Agora, daí dizer que a direita saiu derrotada, eu acho que não. Eu acho que foi detectada ali uma carência do fenômeno Jair Bolsonaro na eleição. Né? A não participação dele, várias pessoas reclamaram, né? Mas esse é um ponto, um diagnóstico Segundo, muitas pessoas acharam que, como em 2018 vários saíram do anonimato e conseguiram se eleger, eu acho que eu também posso. Então houve uma pulverização. Terceiro ponto, falta-nos sim um partido político. A gente viu que a necessidade está para além das questões e dos debates aqui dentro do Congresso Nacional. Está na questão eleitoral também. Se nós tivermos um partido para chamar de nosso e colocar ali os nossos candidatos, certamente o resultado vai ser melhor. A gente viu pessoas que não foram eleitas nesse pleito por não conseguirem chegar, o partido delas não conseguir chegar ao mínimo necessário para eleger uma cadeira. Né? Paula Marias em Canoas, o Edson Salomão em São Paulo e vários outros exemplos desses se replicando pelo Brasil afora. Pessoas que fizeram votos, uma votação melhor até do que pessoas que foram eleitas, mas devido às regras eleitorais, por não termos um partido, por ter pulverizado, né, cada um em um partido, acabou que não tivemos esse sucesso. Então essa é a organização também que falta a nós. O plano A, eu diria, o plano A é o Aliança e o plano B é qualquer outro partido que esteja disposto a abarcar, não só o presidente, mas como essa base bolsonarista. Tem alguns partidos no radar, né, republicanos, Patriota, PTB do próprio Roberto Jefferson, enfim. Tem alguns outros partidos que, através de interlocutores, conversam com interlocutores bolsonaristas, vamos assim dizer. Sim. Agora, qual será? Eu não sei. Eu acredito que ano que vem a gente tem essa questão já decidida no primeiro semestre do ano que vem. E aí a gente tenha tempo suficiente para trabalhar essa base, identificar no Brasil quem é que vão ser aqueles que serão candidatos com nosso apoio, né? Outros que tentar, através do convencimento, se unir forças nesses projetos. Quais seriam as condições necessárias, como o senhor falou, abarcar? Mas o que seria abarcar? O presidente Bolsonaro teve que ter controle sobre o partido e sobre os diretórios? Sim, é um partido que, por exemplo, nos garanta a legenda para aquelas candidaturas que preguem os mesmos valores que nós. Né? Muitas vezes, na política, o político ele tende a apoiar ou dar mais valor àquele que vai ganhar. Eu acho que isso é secundário. A gente tem que fazer bonito nos debates, defender as nossas pautas, levar nossa mensagem para a sociedade. Se for eleito, ótimo, excelente. Mas se não, a luta continua, a gente está numa maratona. Então acho que seria basicamente por aí. Um partido que tem um compliance forte, que não dê margem à corrupção, que por vezes acontece, que siga as regras eleitorais. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vocês vão olhar para o passado do partido também? Isso será uma condição sine qua non? Olha, não sei. Mais uma vez, quem vai analisar isso tudo é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, um partido para o qual nós venhamos a ser abrigados, para que a gente venha a entrar nesse partido, ele já vai estar ciente de que será um partido de direita, um partido conservador, um partido que não vai negociar com socialistas, com progressistas, um partido que vai seguir uma linha mais liberal na economia.
talvez até, quem sabe, mudando estatuto, talvez mudando o nome do partido. Então tá tudo em aberto. Eu acho que existem partidos pequenos que adorariam, principalmente os pequenos, né, de ter uma força política igual ao do Jair Bolsonaro. Porque cada vez mais a legislação eleitoral e as regras que aprovamos aqui dentro, né, vão acabando com coligações, vão fazendo exigências maiores para que o partido siga vivo. Seguir vivo é o quê? É com representação dentro do Congresso Nacional para ter tempo de televisão, para ter fundo partidário e etc. Deputado, qual que é a dificuldade, a tamanha dificuldade em criar uma Aliança pelo Brasil? É que cada vez mais vão se aumentando também os requisitos para que um partido seja criado, né? Se fosse no tempo do PSD, que bastava ali praticamente a assinatura e levar ao TSE, o Aliança já estaria criado, porque ele já tem cerca de 500 mil assinaturas. E o mínimo são 480, 490 mil, né? Mas tem que ter o reconhecimento em firma, você tem que subir essa assinatura no sistema do TSE. Cada assinatura dessa que você cadastra a pessoa, coloca a assinatura dela e manda para o sistema do TSE, o funcionário da Justiça Eleitoral tem que receber, e isso daí vai um tempo gigantesco, né? A pessoa que está no computador subindo esses nomes no sistema do TSE, ela não pode estar vinculada a um partido político. A sua assinatura tem que ser a mesma assinatura que você fez quando você votou na última eleição. E se a pessoa ainda errar um número do CPF, errar uma letra do nome, aquela assinatura é invalidada. Então são vários obstáculos que têm um sentido de ter esses obstáculos, tá? Porque há um senso comum que existem muitos partidos e isso daí dá margem a se interpretar que os partidos viraram balcão de negócios e daí a justiça e a lei sempre caminhar no sentido de ter menos partidos. Então, vencer esses obstáculos é muito difícil, Débora, porque, além de tudo, né, o presidente Jair Bolsonaro, além da questão partidária, a gente trata com outros N assuntos que ocupam o nosso dia a dia. Então, é difícil de se construir um partido, a gente está tentando, não desistimos do projeto do Aliança, mas a gente tem que ter um plano B na manga. Não tô desanimado, é porque é difícil, eu não gosto de passar uma ilusão, dizer, olha, eleitor, tá tudo certo, vai ser criado, essa aqui é a data, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas, por exemplo, se não der agora para disputar... Primeiro, por que tem que decidir em 2021, no primeiro semestre? Porque seria saudável, porque aí nós teríamos um tempo suficiente para ver quem são os líderes conservadores em cada estado e conseguir montar uma plataforma forte e turbinada, porque eleição não são só aqueles 45 dias. Os 45 dias de campanha eleitoral é para você divulgar o seu número. Todas as pessoas que têm sucesso numa eleição trabalham muito antes da eleição no sentido de fazer conhecidas as suas opiniões, de participar de eventos, de fazer conexão com pessoas que ela se identifica. E aí, aos olhos do eleitor, fica fácil de ver. Olha, esse cara é parecido comigo, vou votar nele. Então a gente precisa de um tempo mínimo. Por que nós tivemos tantos traíras na eleição de 2018? Porque a gente só teve um mês para montar o partido inteiro. Ficou a cargo ali, basicamente, do ex-ministro falecido Bebiano, de identificar em nível nacional essas pessoas, colocar para dentro do partido e candidatar. Houve praticamente zero filtro, né? O presidente estava no Patriota, migrou em fevereiro para o PSL e em março estava se encerrando a janela para quem quisesse se candidatar. Então é isso que a gente quer evitar. Ter um filtro melhor, ter um compliance melhor, ver quem é quem, saber quais são os nomes, levar para o conhecimento do presidente, para ele aprovar, e assim a gente vai construindo a nossa base para 2022. De maneira mais organizada, numa organização que nós não conseguimos ter esse ano. Eu pretendo focar minhas energias, né, aqui no Brasil, obviamente. Estou abrindo um Instituto Conservador Liberal junto com o advogado Sérgio Santana. Através desse instituto, pretendemos firmar uma parceria com o CIPEC, que é o maior evento conservador do mundo, desde 1973, ocorrendo nos Estados Unidos, sempre com grandes nomes, Ronald Reagan, Trump, até o Ronald Reagan aqui, ó, mostrar. Com o prazer que eu ganhei esse final de semana de um amigo americano, um empreendedor de gravata, autografado pelo próprio Ronald Reagan, e fazer esse giro pelo Brasil para identificar realmente quem são os líderes, os expoentes conservadores, organizar cursos, editar livros, talvez aí dar notoriedade a filmes que venham a defender a mesma visão de mundo que nós. Então é entrar forte nessa guerra cultural através do Instituto Conservador Liberal. Esse vai ser o nome? Instituto Conservador Liberal? Já é o nome, temos um CNPJ, temos uma conta bancária, estamos com perfis na internet e em breve a gente vai fazer um lançamento oficial. Olavo de Carvalho vai participar?
Pode ser que sim, né? Seria uma grande honra para nós, ele que para mim é a figura, é o pensador expoente disso tudo que a gente está vivendo aqui de conservadorismo, direita, seja lá o nome que queira se dar, mas ele é a pessoa que eu acho que abriu o caminho para que o Jair Bolsonaro na política viesse, né, com um discurso bem semelhante a ser eleito presidente da República. Eu escuto muito o Olavo e seria um prazer ter ele. Eu sei que ele não virá ao Brasil para a inauguração do Instituto, mas os seus livros sempre serão um norte para nós. E eu até costumo dizer que, mesmo após morrer, ele vai ser por muito tempo lembrado aqui por nós. Esse ano, especialmente, começou-se a falar sobre o QAnon. Queria saber, o senhor tem conhecimento sobre as ideias desse grupo? Eu sei que tem bolsonarista que é simpatizante do grupo. Eu gostaria de saber se o senhor partilha dessa simpatia. Não, eu prefiro nem opinar porque eu não tô a par. O senhor concorda com o Hamilton Mourão, vice-presidente, de que não existe racismo no Brasil? Olha, eu prefiro tratar, como ele é um membro do governo, eu prefiro tratar internamente essas questões, né? E o senhor acha que existe racismo no Brasil? Eu acho que existe racismo no Brasil, sim. Mas você dizer que aquilo ali foi um crime de racismo porque ele era negro, eu duvido. Eu acho que se fosse qualquer outra pele ou etnia dele, o resultado teria sido o mesmo, tá? Coloca-se que o combate ao racismo é uma bandeira de esquerda. Mas a esquerda ela é mestre em fazer isso. Mas o senhor concorda? Porque... Não, eu discordo. A esquerda ela incentiva o racismo para depois se dizer a defensora dos negros. Igual ela incentiva o homossexualismo para se dizer a defensora dos homossexuais. Igual ela incentiva a questão de todo homem estuprador para jogar mulheres contra homens para depois dizer que ela é que defende as mulheres, ela é que defende a lei do feminicídio. E quando a realidade não é essa. Quem hoje em dia pode se dizer abertamente que é a favor do racismo? Essa pessoa vai ser defenestrada, seja pela esquerda ou seja pela direita. Mas quando uma pessoa importante da direita nega que exista racismo no Brasil... Por exemplo... Hamilton Mourão? Olha, é que eu achava que você fosse falar com relação ao presidente. Eu ia falar que o presidente nunca negou a questão do racismo. Não, Hamilton Mourão. Por exemplo, quando ele é uma pessoa da direita e vem e nega... Calma aí. Mais ou menos. É mesmo? Ele já deu declarações dizendo, graças a Deus, que na Venezuela não existem armas, porque se os cidadãos estivessem com armas, estaria uma guerra civil. Aceitando que é melhor ser submisso a um governo ditatorial do que honrar as suas liberdades. Ele já disse que aborto é uma pauta que depende das mulheres. Eu estou aqui parando em duas pautas muito caras aos conservadores, né? É difícil você, Débora, eu confesso, é difícil você traçar a definição de o que é direita e o que é esquerda. E muitas pessoas até preferem não utilizar essa definição, como o próprio Olavo, para não cair em algum erro. Mas eu não vejo o Mourão como um expoente desse movimento que o Brasil está experimentando. Eu vejo ele como o vice-presidente da República, com um papel dentro do governo, como o chefe do Conselho da Amazônia. Aí tudo bem. O Bolsonaro vai ser mais moderado ou mais, digamos assim, mais agressivo em 2022, o candidato? Uma boa pergunta, Débora. Eu acho que todo mundo conseguiu ver naquela reunião ministerial que o STF vazou que o presidente segue sendo a mesma pessoa, né? Ele, dia a dia, talvez não demonstrando publicamente, porque o papel de um deputado é bem diferente do papel do presidente. O que um deputado fala, nem sempre o presidente pode falar. Mas eu não vejo o presidente ele se moldando, sendo um Bolsonaro paz e amor, com intenções eleitorais, não. A maneira que ele vai se comportar em 2022, eu acho que não será diferente da maneira que ele vai se comportar no resto, né, desses 4 anos como presidente. Mas vale ressaltar, ele também está passando por um procedimento de amadurecimento, né? Se você perguntar para ele, presidente, você gostaria de iniciar sua presidência com essa bagagem que o senhor tem hoje ou com a bagagem que o senhor tinha em 2018? Tenho quase certeza que ele vai te responder com a bagagem que ele tem hoje. O senhor está falando isso também em relação ao diálogo com o Centrão, que ele aprendeu a ter? É com tudo, Débora, com tudo, né? Não é só com relação ao Centrão, não. É com tudo. Vai amadurecendo. Quando você está sentado ali na cadeira, que você toma as decisões, que você vê como é que é, né? Um governo que nem de longe é um governo homogêneo, porque você trabalha com
São quantos mil servidores que tem na estrutura do governo? Você não tem como nomear essa estrutura gigantesca de administração com pessoas só alinhadas consigo. Então o governo naturalmente ele é heterogêneo e todo dia está se conversando, está tentando chegar a um resultado e sempre pensando o quê? No interesse público. Eu acho que o foco dele tem que ser na justiça, né? Se nós formos ver, existe um vazamento, né, quase que periódico de uma grande rede de televisão, permita-me aqui não dizer o nome dela, em que até um dos seus funcionários se encontrava com o promotor do Ministério Público a cargo dessa investigação. E aí, por vezes, curiosamente, esse jornal tem as notícias em primeira mão bombásticas para ficar colocando. Eu lembro que uma delas, só para exemplificar, falava o seguinte, né? Senador Flávio Bolsonaro tem título de R$1 milhão na Caixa Econômica. Aí você vai ver o que é isso. Ele financiou um apartamento, só que não tinha o habite-se. O documento habite-se é o documento necessário para você financiar na Caixa Econômica Federal. Como era muito recente e ainda não tinha o habite-se, ele financiou na construtora esse dinheiro. Quando saiu o habite-se, o que ele fez? Ele pegou essa dívida de R$1 milhão e botou na Caixa Econômica Federal, que normalmente tem os melhores juros para casa própria. Pronto, está feito um escândalo. Eu estou te falando Débora. Mas assim, todo dia tem um. É um atrás do outro. Eu vi o meu irmão, o contra-cheque praticamente dele, a conta bancária dele, exposta no Jornal Nacional. Pô, se ele for ficar a todo momento se explicando, ele não faz outra coisa da vida dele. Então o que ele tem feito, e eu entendo que ele tem feito, né? Ele está focando na justiça. E não está errado. Porque a depender dessa grande imprensa, já é uma guerra particular com o presidente. Né? E os nossos opositores políticos, óbvio, se aproveitam disso, porque a tábua de salvação deles para dizer, tá vendo, ó, o Lula é igual ao Bolsonaro, sem o menor senso de proporção, até porque inicialmente eu acredito que o meu irmão é inocente sim, e segundo, poxa, quanto de bilhão que foi embora com Lula, quanto de bilhão que foi embora com a Dilma, Abreu e Lima, só para aterrar Abreu e Lima, dava para construir o túnel Londres-França. Então assim, é uma questão de desproporção. Eu vejo um assassinato de reputação estratégico, né? Já tem aí, enfim, o cara da Globo, não esqueci até o nome do jornalista lá, conversando com o Gussi do Ministério Público, a Rede Globo dando em primeira mão, enfim, várias outras medidas que colocam realmente o Flávio com a faca e o queijo para provar essa perseguição. Porque a gente nunca teve problema com a justiça, Débora. A gente está há décadas na vida pública, só começou a ter problema quando o Jair Bolsonaro foi eleito.